estamos de volta com Meire Arantes. Meire, o processo de criar, cada um tem o seu, né? Acho que semana passada a gente esteve com o Rodrigo Fraga e o processo dele, da criação das roupas dele, vem muito do cinema, das imagens, das músicas. O seu, eu sei que é uma coisa muito ligada à palavra, né? Nós já fizemos parte, inclusive, de um grupo de literatura, né? Que é muito bom, maravilhoso, né? Ô, Miri, meu processo criativo, eu diria que ele é noturno. Me parece, a impressão que eu tenho é que eu sempre estou sonhando. Sonho com alguma coisa e já acordo com elas prontas. Eu já cheguei até a pensar, eu falei, gente, será que eu sou o Chico Xavier das bijuterias? Assim? Sabe? Porque como assim eu acordo com as coisas prontas? Eu nunca crio quando eu estou na empresa. Eu já chego lá definido, sabendo que eu vou fazer aquilo. Né? Você acorda à noite? Acordo à noite, escrevo, rabisco, mas nem sempre. Eu acordo com as coisas prontas. É como se alguém, uma voz, me falasse, vai lá e pega aquela bola, mistura com aquela que vai dar certo. É uma coisa assim, é sonho Você não mesmo. acorda cansada, não? De tanto criar? E outra coisa que me instigou a vida inteira são as palavras, né? Eu acho que elas são mágicas. A literatura, para mim, é uma fonte de criação assim, gigantesca. Quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu tenho esse embasamento, sabe? Eu acho que a teoria, para mim, ela é muito importante. A poesia em si, ela me dá a liberdade de criar. Ela me reforça que eu posso fazer diferente. Então, assim, se eu vou estudar sobre gastronomia, aí eu leio tudo relacionado à gastronomia. Eu compro todos os livros, eu pago o professor para dar aula para mim, para minha equipe. Aí, quando eu estou ciente de que eu tenho argumentos para aquilo, eu posso até chutar o balde e fazer da minha cabeça. Então, assim, essa liberdade, ela é muito às custas de uma profundidade, sabe? Uhum. Eu me entrego para aquilo que eu estou fazendo, eu me São dedico meses, 3, 4 meses estudando, lendo, tudo, vendo filmes que têm a ver com o assunto, livro, vou para a biblioteca, faço pesquisas de imagem, que é muito importante, né, relacionadas ao assunto. Da comida você fez muito isso, né? O Banquete do Platão, Sabrina Sedlmayr, deu que aula é uma professora gente, da né? letras, maravilhoso, né? Ítalo Calvino, o Pensar Michel a comida, Serres, né? Pensar a sabor, comida, tudo, os sentidos, né? Filmes do Wim Wenders, né? Aí você fez filmes sobre cegos, né? Aí essa coleção, como é que era? Tinha peças que tinham sal? Para comer com os olhos, isso. Ela tinha sal, tinha a boca, tinha colares feitos na forminha do gelo, né? As peças todas dos desfiles foram uma referência a macarrão. A gente tinha um macarrão pequenininho também para usar, tipo a do lacinho, sabe? O macarrão de lacinho para usar no colar. As forminhas, que são os medidores, eu chamava de medidores de amor, porque a nossa era feita de coração. Então, assim, é toda essa questão imagética, né? Porque como é que eu ia falar de comida sem fazer uma coleção de comida? Eu não podia apresentar comida, né? Então, assim, o que eu vou conseguir de imagem que traduz meu sentimento? Né? E a coleção Flor de Abacate, né? Flor de Abacate eu fiz para o Guiar. Aí você também... Nossa, aí eu nadei de braçada, né? Aí você foi para o Preto fui para o Preto, conversei com todas as amigas do o grupo dele, do né? grupo, né? Dele, com o diretor, mulheres, né? Eu queria fazer essa homenagem, assim, o Guiar, ele não tinha família, né? A família dele acabou com ele. Ele tinha muitas amigas. Amigas, né? Que é exatamente esse grupo, né? Então, eu precisava divulgar a obra dele, porque se a gente não divulgar, né? Daqui uns anos ninguém vai saber quem foi o Guiar mais. Então, assim, o próprio catálogo da coleção trazia, né, o endereço do museu, os horários, né, como um plus para as pessoas. E o Krasberg? O Krasberg foi, assim, das coisas mais maravilhosas, porque ele é uma pessoa muito forte, né? Mandou um e-mail para mim maravilhoso, me dando liberdade para usar toda a obra dele, tudo que fosse dele, usar as palavras dele em prol, né, da não destruição do planeta, que é uma pessoa maravilhosa. Que é muito comovente, né, a obra do Krasberg. É maravilhosa. Né? Aquelas madeiras queimadas, né? E é o brasileiro, que podia ser o menos brasileiro, né, porque ele é acho que é polonês, e um cara que luta por tudo que é nosso, como se fosse dele e é dele, né, porque ele já se apropriou, ele é brasileiro, né.
Aí você também estudou, esteve com Nossa, ele? Como é que você fez essa Não, eu essa não imersão? estive com ele, mas eu estudei a obra dele toda. Eu fui a Curitiba, no museu dele, que, por sinal, tá, assim, julgada às traças, É né? mesmo? Julgada às traças. Fui em São Paulo, na exposição dele também, e eu estive com ele depois, numa exposição em Ouro Preto. Aí Mas nasceram estudamos peças. a obra dele inteira. Aí a gente vai mais fundo sobre essa coisa da destruição do planeta. E aí você muda, inclusive, seus hábitos pessoais, né? Aquela coisa, assim, de anos atrás, de escovar o dente e já fechar a torneira. Aí você descobre que se você deixasse seu carregador plugado, sem ele estar no celular, que ele também consome energia. Se você lavar o carro, quantos litros de água tem? Aí a gente enveredou por toda essa questão, sabe? De gasto, de desperdício social, do que a gente faz. Você hoje está muito ligado a Tudo essa em questão função. da sustentabilidade, né? Quer dizer, as pessoas Sempre. criarem com Sempre. aquilo que tem em torno. Como foi o seu caso? Você estender essa Eu experiência, falo que né? eu já nasci sustentável, né? Porque outro dia eu descobri que na minha casa não tinha lixo. Eu falava, gente, como assim? No interior, aliás, eu acho que ninguém tinha lixo assim na casa. Porque tudo era aproveitado, né? Casca de ovo, a casca de batata, tudo virava adubo. Não tinha plástico, né? Porque não tinha supermercado. Não tinha litro, não tinha de nada, né? Litro de Coca-Cola, de plástico. Não existia isso, não existia enlatado. Eu fui comer, por exemplo, eu tenho um irmão que a gente tem até história dele com relação à salsicha, que a gente não conhecia aquilo. Então, assim, a gente não tinha lixo. Igual hoje, litro para vinho, para isso. Não existia isso. As coisas estavam muito ao acesso da gente ali no quintal, a gente comia e acabava as coisas. Você tem feito né? oficinas, né, sobre isso, né? Ensinando as pessoas a olharem em Sim. torno, né? Sim, a reaproveitar. Né? Eu tenho um colar, por exemplo, que é um dos colares que fez mais sucesso, inclusive para exportação, que ele é um colar totalmente reciclado. Quando chegam bolas para mim na fábrica, elas podem chegar furadas, entupidas, estragadas, uma cola na outra quando a pintura tá molhada, ela estraga. Então, essas bolas são todas guardadas numa caixa, separada, por tamanho. Aí, o que eu fiz? Falei, eu preciso utilizar essas bolas. Aí, comecei a revestir essas bolas com tecido. Esse tecido, as fábricas de tecido, que são dos meus amigos fashion, me dão os tecidos. Então, por exemplo, se essa semana eu ganhar tecido de tricô, se eu for fazer escolar, ele vai ser inteiro de tecido de tricô. Se amanhã vai ser, sei lá, do apartamento 03, que é outra marca, ele vai ter essa outra cara. Então, o bonito é que cada peça também ela sai única, porque as pessoas também são únicas, né? Mas você ensina isso, então, em várias comunidades? As Sim, pessoas olharem sim. em volta com esse outro olhar, assim? Sim. Por exemplo, eu fiz recentemente um trabalho perto de Ubá, com mulheres que trabalham com palha. A primeira coisa que eu fiz, né, era o Sebrae que me levou para lá como consultora, eu percebi que eles tinham um mundo de matrizes que eles usavam, mas de forma indevida. Aí, no início, as pessoas que me contrataram falaram assim, não, mas você, tipo assim, nós não te pagamos para vir aqui só para reutilizar, com medo da coleção ficar igual, entendeu? Uhum. Eu falei, não, a gente tem capacidade de reutilizar fazendo diferente, porque para elas pagarem outras matrizes seriam caras, entendeu? Então, de que forma que eu posso usar aquilo que está lá, né? Por exemplo, você tem um suplá que normalmente é uma forma redonda. Eu peguei o suplá, que elas já faziam, dobrei o suplá, pus um zíper, virou uma carteira. Botei um pingente de seda do outro lado, virou outro maravilhoso. Uhum. Peguei os porta-copo, redondinho. Aí botei, sei lá, 6, 8, um paralelo ao outro, emendei com palha. Virou uma bolsa. Então, assim, do mesmo produto, com um olhar diferente, você consegue fazer outras coisas. Então, assim, Será que todo é um lugar exercício, tem né? uma... Será que a gente pode fazer um raciocínio que todo lugar tem um potencial, alguma coisa que você possa fazer isso? Sim, eu acredito, inclusive, assim, a arte brasileira, que eu já estudei muito, ela nasce sempre, assim, dessa necessidade, do quintal, né? Então, você vê, por exemplo, a madeira que está no quintal, o barro que está no Vale do Jequitinhonha, que serve de material para quem trabalha com barro, é a palha, muitas vezes, que nasce da água, né? Aquelas como é que fala? Aqueles lugares alagados, né? Então, assim, sempre vai existir e é onde surgem essas organizações, né? Você vê aquela palha dourada, o capim dourado, né? Então, assim, é sempre uma coisa que está ali julgada
E através daquilo tem o olhar do artesão que vai lá e colhe aquilo e inventa alguma coisa com isso. É isso que é fascinante, né? Quer dizer, o material está ali, mas precisa também do olhar que retira aquilo daquele lugar para se tornar outra coisa. Quer dizer, precisa haver a necessidade de expressão, né? Sim, do artista, inclusive do lá artesão. no Vale do Jequitinhonha tem uma ceramista que chama Zezinha, que para mim é uma das mais fabulosas. Eu fiquei encantada, por exemplo, em vez de usar pincel para fazer a pintura das bonecas de barro, ela usa penas de passarinho e do rabinho, são as mais finas. Então, os pincéis dela são isso. Então, assim, é lindo isso também. Você vê na falta de um pincel, de não ter o dinheiro para comprar, você se utiliza do que está à mão. E recria, a né? expressão é que tem que ser forte, assim, a necessidade de expressão. Sim. Ela que antecede tudo, né? Sim, com certeza. Né? Bom, vamos fazer mais intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já.